Fala pessoal, tudo na trilha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Trilha Cast. Eu falei que eu não ia terminar 2023 sem esse episódio aqui. Controladoria jurídica é uma das carreiras que eu mais amo, que eu gosto de falar, que eu amo quando um aluno do Na Trilha se conecta com essa área, porque eu acho que ela é indispensável para essa nova era jurídica. Indispensável, né? Então, eu trouxe nada mais, nada menos do que, para mim, duas referências nessas áreas. E foi muito difícil reunir essas duas, gente, porque uma é lá de Recife, a outra é de BH, minha conterrânea, mas juntar, fazer esse encontro aqui foi difícil. Foi ou não foi? Foi difícil. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho a Ananda, sócia fundadora da Comunidade Estratégica, e a Carmélia Alves, sócia fundadora também da Casa Gestão Legal. Vocês estão preparados para esse bate-papo? Olha, não perde nada. Pega seu papel, sua caneta, já vai anotando tudo, que isso aqui vai ser incrível. Meninas, obrigada por terem aceito o meu convite. É um prazer, assim, imenso ter vocês aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Ah, imagina. Ó, vamos começar. Eu sempre gosto de trazer um pouco da história, porque pra mim, nenhuma história é única. As histórias, elas sempre têm pontos em comum. E, de repente, alguém que vai começar a ver esse podcast aqui vai falar assim, caraca, eu tinha uma história parecida com a da Ananda, tinha uma história parecida com a da Carmélia, e eu acho que a gente se conecta a partir disso. Então, vou começar com você, Ananda. Me conta um pouquinho da sua trajetória no direito e onde que antes de falar sobre o que é a controladoria, mas só como houve o seu encontro com essa área específica aí na sua carreira. Fiz intercâmbio, fui morar na Espanha e tal, voltei pra faculdade. E aí eu falei, preciso de um estágio, né, pra complementar aí a carga horária. E comecei um escritório como estagiária do extrajudicial. Eu comecei a me identificar e o meu projeto era ser advogada extrajudicial. Fazer diligência, cartório, eu disse, não, vai ser isso. Mas aí eu não passei na OAB de primeira, nem de segunda, nem de terceira. E quando terminou o período do estágio, o CEO do escritório chamou pra conversar e fez, o que é que tu acha da controladoria? Eu não sabia o que era. Eu falei, eu amo a controladoria. Era uma oportunidade que chegou. Eu queria um emprego e não sabia o que era. E aí, quando eu fui estudar, eu fui pra Curitiba, fiz o curso lá. E eu encantei, eu entendi que era possível ser feliz com a minha faculdade, que eu não precisava da OAB. E aí eu voltei, implantei no escritório, cresci, cumpri o plano de cargos, virei sócia do escritório, realmente transformei. Aí depois eu passei na OAB, quando eu já nem queria mais, aí eu passei e tal. Mas foi nesse momento de... estava quase desempregada, precisava aceitar qualquer coisa, porque na minha região não se fala sobre isso, não se falava sobre isso. Foi quando eu fiz o Sou Controller para conhecer pessoas. Não é possível que só eu tenha esse problema. Então fui atrás de pessoas na internet, fiz o Sou Controller para me conectar com quem faria a mesma coisa que eu. Porque lá na região as pessoas não falavam disso. Então hoje eu estou lá cortando mato, falando de gestão e controladoria. Mas foi nesse momento da vida que eu encontrei. Já estou há mais de 7 anos e meio na gestão jurídica. E é isso. Eu acho uma coisa só legal da sua história, que como que às vezes anjos aparecem nas nossas vidas, né? Porque se você não tivesse tido, de repente, esse sócio pra te falar assim, e esse caminho? Né? Essa pessoa já era mais vanguardista, já buscava essas coisas mais modernas. No CEO do escritório sempre entendeu que era necessário fazer gestão. E era um escritório diferente na cidade, realmente. A gente tinha um psicólogo organizacional, que a cada 6 meses fazia um teste. E aí, nesses testes, eu até falei, eu gosto muito do que eu faço, do extrajudicial, mas talvez eu me identifique na controladoria, porque sempre fui organizada, sempre fui a louca do post-it, né? Meu planejamento de estudar para a OAB sempre funcionou muito bem. Então, eu achava que eu gostava, mas eu não entendia o que era. Porque na época a gente tentava implantar, mas a dificuldade de encontrar um profissional nesse perfil na cidade, estudantes de direito que fizessem isso, tinha uma rotatividade muito grande no cargo. Então, eu fui contratada CLT, depois eu virei sócia e tal, porque deu certo, sabe? Deu um match, assim, o meu perfil com o departamento, com o escritório, e a gente conseguiu implantar uma controladoria muito boa lá. Que legal. E você, Carmélia? Sua história já é um pouco mais longa, né? Eu sou diferente da Ananda, eu sou mais experiente, né? A gente fala assim. A minha trajetória foi assim, né? Eu formei e sempre, desde quando estágio, né? Trabalhei em escritórios de grande, médio porte, trabalhei em departamentos jurídicos e sempre nessa parte de coordenação, de gestão.
E eu sentia muito essa necessidade de organização, de dados, e eu via que dentro da área do direito isso não era o primordial, não era o interesse, né, dos escritórios. Então, como eu passei por departamento jurídico e o departamento jurídico a gente necessitava de dados, né? A nossa preocupação não era com a parte técnica do direito, era com o provisionamento, contingenciamento, né? O que está ganhando, o que está perdendo, quantos processos, quantos foram baixados, quantos que entraram e tal. E eu não tinha esse tipo, né, de informação dos escritórios. Deixa eu só te interromper. Então, primeiro você teve uma vivência no escritório e depois você foi para um departamento que aí sim você começou a sentir Foi o inverso. Ah, foi o primeiro departamentos jurídicos. Entendi. E aí Nossa, depois... foi Exato. um impacto gigante, então. E aí, aí fiquei nesse departamento jurídico, para eu crescer, eu ia ter que mudar de estado. Eu tava casando. Nossa. Aí eu falei, não posso. Aí foi quando eu saí da empresa e falei, agora eu vou advogar, né? Comecei a advogar, tudo diferente. Eu falo que quando eu encontrava os advogados, né, do escritório que eu trabalhei com eles, eu pedia perdão. Eu falei, olha, perdão, eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque, assim, a ponta de cá era bem diferente dos departamentos jurídicos. E aí comecei a advogar, sempre como líder de equipe, e aí ajudando os advogados nessa parte de organização, de controle de prazos, de entrega de agenda e tal. E aí eu tive uma oportunidade no escritório de grande porte. E que primeiro eu trabalhei num escritório que eu tive o primeiro acesso com software jurídico. Né? Aí eu falei, gente, isso aqui é bacana. Até então era no papel? Até então era no papelzinho, né? Aquele informador quadradinho que você grampeava na capa do processo físico, entendeu? Se soltasse, danou-se tudo, né? Meu Deus. Ou então pegava ali, anotava o prazo, entregava para a secretária, ela lançava ali, né, na agenda ou alguma coisa assim. E aí, eu tive o primeiro contato com o software. Eu falei, gente, isso aqui é bacana demais. Deixa eu começar. Aí, fucei o software todo e tal, e comecei a utilizar esse sistema nesse escritório, ok? Aí, passei para outro escritório, como gestora da área de trabalhista, ok? Aí, lá já tinha uma área de controladoria jurídica, que eu não conhecia também o termo. E aí, eu gostei. Me aprofundei, fiz cursos nessa área. E o sócio, os anjos, vendo que eu tinha perfil e tal, ele me convidou para sair do trabalhista e assumir a controladoria jurídica. Legal. Aí foi quando eu assumi. Iniciamos na carteira só de um cliente, que tinha um volume maior, e depois a gente passou para todo o escritório, tá? Nossa. E aí eu já tinha um filho. Do filho, eu falei, poxa... Eu gostei disso que eu faço, eu vejo que no mercado tem essa carência, eu vou começar a prestar consultoria nessa área. Foi quando eu... Tão legal, muita gente pergunta por que Casa Carmélia Augusta da Silva Alves. Mentira! É meu nome. E deu super certo. Eu adorava o Casa também, me dá uma sensação de... Porque Casa é o meu nome, né? Então deu super certo. Hoje a gente já está há 6 anos no mercado, a gente presta serviço para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e órgãos públicos. Que legal. Então foi essa a minha história. Ai, gente, adorei. Por que eu falo que a controladoria eu tenho um grande carinho por ela? Primeira coisa, porque eu acho que todo mundo, acredito eu, já foi controller alguma vez, em alguma situação, se fez estágio, provavelmente já foi e nem sabe o que é a controladoria. Eu mesmo fui controller lá na AGE, na Advocacia Geral do Estado, eu fazia isso tudo, no escritório quando eu entrei eu fazia também. Que loucura, penso eu hoje, em deixar uma atividade tão primordial na mão do estagiário, né, gente? Mas então vamos entrar agora especificamente nessa atividade. O que vocês podem contar pra gente hoje? O que é a controladoria jurídica? E a gente sabe que existem vamos colocar N patamares, existe uma controladoria mais operacional, uma mais estratégica. Como que a gente pode trazer esse conceito para o pessoal entender o que faz a controladoria na prática? Você quer trazer um operacional pra gente, Ananda? Eu acredito que, em termos gerais, a ideia da controladoria é a ideia principal de organização. Tá? Porque não vai ter uma controladoria completa, a controladoria ela vai ter 1000 funções e atividades, nem sempre a gente vai poder fazer tudo, porque é a maturidade do escritório. Sim. Mas, de forma geral, a controladoria vai ajudar a produção jurídica a
otimizar a sua rotina, Sim. certo? A peticionar com qualidade, a diligenciar melhor, Uhum. a tirar atividades desnecessárias que o advogado é tão apegado, e é uma Sim. grande dificuldade que a gente tem nas consultorias, é mudar essa cabeça deles de que é necessário, que a gente pode delegar. Então, a controladoria pega para ela essas atividades, essas rotinas, para que a produção jurídica produza com qualidade. Então, Sim. deixa a gente trabalhar aqui nos bastidores e vai fazer sua frente aí de advogado. Boa. Né? Eu acho que é mais ou menos... Complete É aí. bem- E você tocou num ponto importante. Quando você começa a tirar essas atividades do advogado, atividades que você não aprende na faculdade, Sim. né? Ele começa a ficar mexido. Porque, poxa, tem alguém, veio aqui alguém me controlar, né? Me É, e vigiar. vem muito até o nome, né? difícil. Controlador. Controle. É. Esse nome É. é até assim... felizmente ou infelizmente, ele é um pouco assim, já cria uma certa resistência com o Perfeito. advogado. E aí ele fala, não, o que é que vem esse setor querer me vigiar, né? É, Querer é me vigiar. controlar. E aí, não só nessa parte operacional, de controle de agenda, de cadastro de processo, de diligência, de baixa de protocolo, de guia, que né, é um leque Sim, gigantesco sim. ali, ainda vem o timesheet. Ai, Esse aí é recente, né? esse é o terror. Então, Ah. quando eu entrei na controladoria, só fazia correção do timesheet. Então, tá. pra mim, era um departamento super chato. Eu falei, nunca que eu vou fazer isso. Só corrigir timesheet. Mas não existia a implantação real, a ideia da organização, mas a implantação do timesheet. Conta pra gente, pra quem de repente não sabe o que é esse conceito, essa ferramenta, conta pra gente o que é timesheet. O timesheet é a ficha-tempo, Sim. né? Você lançar as horas gastas com as determinadas atividades. Sim. E aí o advogado acha que o timesheet é utilizado somente para te controlar, para saber o que você está fazendo e quanto tempo e um comparativo. Sim. Fulano de tal gasta 40 minutos para fazer um recurso, o outro gasta 1h30 para fazer um recurso. Você consegue fazer esse tipo de levantamento? Consegue. Mas hoje, o principal papel do timesheet, da ficha-tempo, é a questão para os escritórios de advocacia, é a questão de rentabilidade dos Exato. contratos. Exato. Né? Então, é você saber ali as horas do júnior, do pleno, do sênior, para você conseguir mensurar ali o trabalho que vai ser gasto aquela determinada carteira, Sim. né? Então, assim, também é uma parte que a gente está tendo que trabalhar muito dentro dos escritórios, departamento jurídico, que não é uma forma de controle do profissional, mas sim até para saber se a equipe precisa de um investimento, que tem poucos profissionais na área e tal. Então, assim, a controladoria também começa a partir daí, eu acho, muito a parte de gestão, porque a gente começa a cruzar os dados, as Sim, métricas, isso. né? O tempo gasto, com a quantidade de prazo, com a quantidade de processos na carteira do Sim, advogado. isso. E aí existem vários tipos de forma de distribuição da carteira do escritório, pode ser por processo, por tipo de ação, por vara, comarca e tal. Então, todos esses dados ajudam para que você consiga fazer uma gestão melhor para a execução do trabalho do advogado. Perfeito. E o advogado fica com aquilo que efetivamente ele aprendeu na faculdade, gente. exato. Ninguém faz direito. A gente já teve uma outra oportunidade que a gente conversou sobre isso. Ninguém faz direito querendo ser controller. Não, ninguém faz. sabe que pode ser Você controle. quer ou advogar ou passar num concurso. E hoje, graças a Deus, e o Na Trilha contribuindo aí, né? 100% a gente tem as novas carreiras, né, da advocacia. Então, é isso. Eu amo o que eu faço, eu trabalho com isso, né? Praticamente a minha vida toda, né? Porque eu sou muito jovem. Então, assim... O timesheet contribuiu com isso e complementa todos os trabalhos. E o timesheet, depois de implantado, ninguém vive sem. Porque realmente ajuda o profissional na sua gestão do tempo. Então, como princípio de gestão de tempo, a gente não vai controlar 100% do nosso dia. Eu não vou acordar 5h30, 5h35, escovar o dente, 5h40 tá no crossfit. Isso não vai acontecer. Mas a gente consegue identificar como tá dividindo o nosso tempo. Então, quando o estagiário entra, a gente vai treinar para o timesheet. Você não precisa botar o tempo do banheiro. Não é isso. A gente quer entender quanto tempo você investe em cada atividade. E até também para a sua organização pessoal. Então, você vai receber no dia tantas atividades, até para você ajudar um colega. Tu pode fazer isso por mim? Não, não posso.
Porque aqui dentro do que eu tenho pra fazer, eu sei que o meu tempo não vai dar pra pegar, pra te ajudar. Mas assim que eu conseguir finalizar, né? Então, depois de implantado, todo mundo já começa a ter essa ideia de organização pessoal também. Sim. Que eu acho que... Então, fala aí pro escritório que tem timesheet e mandar o pessoal parar de fazer. Né? Ninguém consegue a rotina, mais. Né, é a rotina. A pessoa consegue estabelecer uma melhor rotina pra ela. Que é difícil. Né? Muito. A gente não sabe, assim. E os urgentes, Sim. né? Vai chegando urgente. Tudo é urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente, Então, né? se você não tiver uma rotina, Sim, de fato, chega no final do dia, você está extremamente frustrado, porque você não conseguiu fazer tudo aquilo que você se programou e está morto de cansado. E por isso também, para acompanhar o timesheet e cruzar os dados, a importância da controladoria ser um profissional de direito. Porque Sim. tendo essa realidade lá, né, da produção jurídica, sabendo que aí eu vou lá pegar um timesheet e tem petição disjuntada, 3 horas. Gente, eu sei que não é a realidade, né? entendeu? Não faz sentido. Então, uma pessoa que não soubesse disso, que é uma petição disjuntada, não poderia ter esse parâmetro para dizer não faz sentido 3 horas uma petição disjuntada. O que é que está acontecendo? Então, por isso também a importância desse profissional do direito, né? É uma coisa legal, porque eu acho assim, timesheet hoje, na minha percepção, ele sempre vai ter 2 ângulos. Ele pode ser o herói ou ele pode ser o vilão. Infelizmente, em escritórios ou ambientes tóxicos, eu acho que a cultura normalmente é morro abaixo, no sentido de controle mesmo, de vigiar, de pressão. Você não tá produzindo, tchau. Mas a gente tem que entender que essa ferramenta, ela não apareceu à toa. Primeiro que o Brasil, ele tá neném nisso, lá fora a gente já tem a utilização disso há muito tempo. Porque até então, as grandes bancas de advocacia, elas ganhavam simplesmente pelos nomes que elas tinham, né? E aí, quando a gente teve crise de 2008 nos Estados Unidos e que o mundo quebrou, o pessoal falou, eu não vou te pagar pelo seu nome, eu vou te pagar pela sua produtividade. E aí, as bancas lá fora tiveram que comprovar produtividade. Então, isso tá chegando no Brasil agora. Então, eu acho, sim, que em ambientes saudáveis, o timesheet, gente, ele é incrível, ele é cultura dentro da empresa, ele se torna produtividade. Ele se torna até ponto, assim, de meta pessoal mesmo. Poxa, eu vou me desenvolver mais para eu alcançar, talvez, uma entrega melhor e por aí vai. Então, eu acho que é muito isso. Mas o que eu queria trazer pra gente continuar o nosso bate-papo é o seguinte. Eu vejo muito a controladoria como uma gestão das atividades da advocacia. Porque existe o advogado que vai lá, senta e faz o trabalho técnico, que é peticionar. Existem N atividades que precisam ali ser gerenciadas para que essa atividade de petição seja executada. Protocolo, gestão de prazo, audiência, correspondente, tudo isso aqui. Só que quero entrar num tema super polêmico, que é as pessoas também confundem controllers com secretárias ou secretários. Acham que, ela entrou aqui só para organizar minha agenda. Ela entrou aqui só para fazer um protocolo da minha petição. Isso aí o secretário faz. E aí eu trago muito essa visão de que as pessoas acham que é um freela, sabe? Trabalhar com controladoria é ser freelancer, é ser um profissional ali de apoio ao advogado. Sendo que eu não acho que a controladoria esteja abaixo da advocacia. Para mim, ela tá de igual. Sem a controladoria, a advocacia não funciona. Queria saber um pouco da opinião e da vivência de vocês. Vocês passaram em algum momento por às vezes, essa chateação de um advogado, achar que vocês eram secretárias? Como que é visto esse cenário da controladoria por vocês? Eu passei por um momento de transição de estagiária, cheguei na controladoria. Então, quem é essa pessoa que chegou aqui mandando em tudo, controlando tudo? E aí, eu precisei comunicar para a equipe o que era o departamento e o que eu precisava cobrar deles. Então, que eu não estava ali para atrapalhar a vida de ninguém, para otimizar a rotina. Então, muita gente ainda tem essa percepção de que a controladoria vai marcar o teu médico, né? Marcar aí o meu dentista. Não. A gente vai transformar a sua rotina de uma forma mais dinâmica. Sim. A gente vai procedimentalizar os teus fluxos, vai fazer uma linha de produção dentro do teu escritório, desde a prospecção ao pós-venda, a controladoria vai acompanhar tudo isso, mas a gente não é secretária, porque a gente vai contar prazo, a gente precisa conhecer do processo civil, a gente vai comunicar com o cliente, então não tá acima nem tá abaixo, tá ao lado de produção jurídica, tá no centro do escritório, mandando informação para todos os departamentos, a gente comunica com todo mundo, a gente entrega informação para marketing, por exemplo, data de aniversário
adversário. Quem cadastra isso no software? Lá no cadastro da pessoa física ou jurídica do cliente? É a controladoria. Então, o marketing quer mandar parabéns lá para o cliente. É a gente quem vai mandar esse relatório. Então, a gente comunica com todos os departamentos e a gente não está na recepção. Porque não é para a gente atender, oferecer água e café. Recepção faz o trabalho dela, que também comunica na controladoria. Então, num fluxo de atendimento, por exemplo, a gente pode colocar a controladoria para filtrar as principais dúvidas do cliente. O que for de direito, a gente já pode responder para não ter que entrar em contato com o advogado. Então, a informação estando no sistema, a gente já coleta e já responde. Quando a gente não consegue atender, a secretária marca o horário lá para a reunião do cliente com o advogado. Então, é definir o escopo de cada função e mostrar para a equipe que cada departamento tem a sua função totalmente diferente. Legal. Comunicar, eu acho que é a chave para a gente desmistificar essa visão de controladoria ser secretária. Você teve algum caso? Eu nunca tive, porque eu acho o seguinte: primeiro, para você realizar essa atividade, você tem que ter muita propriedade para realizar ela. Boa. Então, uma vez que você demonstra para as pessoas que você tem propriedade para sentar naquela cadeira e executar aquela atividade, você vai ser vista como aquele profissional especialista naquela área. Sim. Então, assim, eu nunca tive problema de complexo de inferioridade com as outras áreas, né? Eu falava, olha, você é muito bom aí no trabalhista, no tributário e tal, mas eu também sou muito boa em controladoria jurídica. Legal. Então, eu não sento na sua cadeira para fazer o que você faz, mas você também não senta na minha cadeira para fazer o que eu faço. Uma questão de posicionamento também. Exatamente. Então, tem essa questão de posicionamento. E eu falo o seguinte, a controladoria não é bico. Chega de amadorismo, ok? Aqui não é uma porta de entrada do escritório. Aqui você tem que querer estar aqui. Você faz isso porque você quer. Não porque você não deu certo ou não conseguiu uma vaga na área nas demais áreas do direito. Então, assim, eu nunca tive problema com isso. Se eu tive, eu nem percebi isso. Porque não foi importante, porque então não a gente foi ignora. importante. Então, assim, e é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas. Sim. Você tem que se posicionar no mercado e você tem que ter propriedade no que você faz. Se você fizer meia boca, você vai ser enxergada como meia boca. Então, assim, a controladoria hoje é uma área do direito. Perfeito. Vários escritórios já vendem a controladoria como uma área. Você entra no site, você tem ali todas as áreas e você tem controladoria jurídica. Ele vende para o escritório, para a empresa, a captação dele, ele já faz a captação do cliente seguinte, olha, eu tenho um corpo técnico maravilhoso e eu tenho uma controladoria que vai te dar todo o subsídio de relatório e tal, não sei o quê. Então eu falo, a controladoria não tem que estar acima e nem abaixo da equipe técnica, são pares. Exato. Porque cada um tem ali a especialidade, né, na sua área, né? E é isso, é a pessoa se capacitar. Ok? A pessoa tem que ter propriedade para realizar aquilo. Claro que você começa, né, executando, sabendo tal, mas você tem que se dedicar àquilo que você faz. Ok? Pra não ser só uma mera contagem de prazo e um mero protocolo. Porque senão você também reduz a potencialidade de uma área gigantesca a duas tarefas. E cai na rotina que depois um robô automatizado dentro do software vai fazer isso, né? Então, pra que eu vou ter um controller aqui dentro, eu né? falo que é o serviço semovente. Eu falo assim, tem gente que tem medo da tecnologia, ok? Eu falei, gente, a tecnologia ela vai vir para substituir serviços de semovente, né? Ser não pensante. Exatamente. Aquele que demanda um profissional que pensa que vai surgir em mudança e tal, ele jamais vai te substituir, claro. Ok? Então, assim, não tenha medo da tecnologia, ok? Mas você tem que sair daquele bolo. Tem aquele bolo e você tem que se destacar daquele bolo. E para você se destacar, é isso, né? Eu não tô nem acima, nem abaixo, cada um é bom no que faz, ok? E a controladoria, hoje, ela não é um back-office. Ela não é uma área que somente executa aquela atividade protocolo e tal. Ela que dá todo o subsídio para o escritório fazer um planejamento estratégico e tal. Quando eu chego no escritório que ele fala que tem planejamento estratégico e não tem controladoria, eu falo, opa, mas como de onde surgiu? De onde surgiram os
você estabeleceu as suas metas, indicadores de desempenho. Como é que você mede isso? Você não tem essa informação no seu sistema. A visão veio de onde? Então, assim, eu demonstro muito a importância desse setor, né? E que ele é uma área do direito imprescindível hoje para o crescimento de departamentos jurídicos de escritório de advocacia. Com certeza. E aí a gente já embala num ponto muito importante, que é essa profissionalização. Infelizmente, a gente não tem essa matéria hoje nas grades ainda, que é uma pena, mas isso rapidamente vai mudar. Mas eu queria saber um pouco de vocês, assim, porque eu acho que muitos profissionais chegam na controladoria, às vezes, pela questão da organização. Eu sou muito organizada, então eu vou para a controladoria. Claro que é um preceito, é uma característica importante, mas não é tudo, né, gente? Não é porque você só é organizado que você tem o perfil ali de controle. Essa pessoa que se interessa, o que ela tem que ter de habilidade comportamental? O que ela tem que gostar de estudar tecnicamente também? Hoje, o que vocês preceituam que é um profissional bom dentro da área de controladoria? Quem estuda liderança, comunicação, porque a gente vai estar comunicando com o cliente, com a equipe, com o fornecedor. A gente pode comunicar com todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar essa comunicação. Muitas vezes, até já passou também por isso. O que aconteceu? O padrão de escrever no software de gestão é letra maiúscula. Mandei um e-mail em letra maiúscula. E disseram, o controladoria está gritando comigo. Meu Deus. Então, assim, não é o que a controladoria faz, é como ela fala. Então, a gente tem que saber, entendeu? Percorrer no meio dessas pessoas, que é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar essas habilidades de liderança, de comunicação, porque lidar com pessoas é difícil. Sou organizado, gosto lá do post-it. Posso trabalhar na controladoria? Pode. Dentro do departamento, tem funções. Às vezes, uma controladoria muito grande, a gente consegue dividir. Então, vai ter uma pessoa com aquele perfil para fazer só o protocolo. Mas o controller, o gestor que está lidando com tudo, que ele vai treinar o seu assistente, treinar o estagiário que chegou agora e levar a informação para a diretoria, ele precisa saber caminhar por todas essas áreas, por todos esses níveis de conhecimento. Então, como transformar essa informação que a gente tem lá em informação para levar para o pessoal, para trazer para os sócios e para os clientes também. Então, além das habilidades que a gente tem, técnicas de direito, processo civil, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar cursos de gestão além do direito para fazer uma formação multidisciplinar, porque é uma carreira multidisciplinar. Perfeito. Sua percepção? Eu, nos cursos que eu ministro, eu falo que tem aqueles critérios objetivos e os subjetivos, né? Então, assim, um dos critérios que eu falo objetivo é ter o conhecimento da parte técnica do direito. Precisa ser advogado? Precisa ser bacharel de direito? Não necessariamente, né? A gente tem aí os paralegais, que muitas vezes não são, bacharéis de direito, mas tem o conhecimento técnico do direito. Eu já fiz implantação de controladoria que o boy que trabalhava no escritório há 15 anos sentou na cadeirinha de controller, né? Porque ele sabia muito mais, é um escritório de reclamante, então ele sabia muito mais da carteira, de direito do trabalho, do que muitos advogados passaram. Fase de execução, então, que a gente não aprende na faculdade, ele sabia de trás para frente, frente para trás. Então, assim, tem aqueles critérios objetivos, que é o conhecimento na parte técnica do direito, até para você ter propriedade de conversar com a equipe técnica, né? Então, para eu recomendar o que há de melhor de fluxos e procedimentos, eu preciso entender a qualidade, ok? E os critérios subjetivos, né? Espírito de liderança, comunicação não violenta, né? Então, tem a questão também da proatividade, da organização. A organização é um requisito imprescindível? Mas depende da cadeira que ele senta, muitas vezes, né? Às vezes, se ele tiver um bom gestor que orienta para ele uma rotina, passa para ele uma rotina de trabalho, ele vai seguir aquele script e pronto, e acabou. Então, assim, tem vários critérios subjetivos. Você tem que trabalhar eles, né? Cursos, mentorias. Isso. A gente tem na grade, né, da faculdade, não tem, são pouquíssimas que você está começando a ver alguma coisa em tecnologia e inovação, e não em controladoria jurídica, mas buscar no mercado aí, se aprimorar, se especializar nessa área.
Porque não basta ser uma pessoa somente organizada. E é o que eu falo hoje, quando a gente faz essa questão de recrutamento, seleção e tal, hoje que as pessoas vêm buscando muito, não é nem aquele profissional que saiba fazer a atividade, mas é o que a Ananda falou, é que saiba transitar entre as áreas. Porque a controladoria, ela é o motor, ela é a engrenagem do escritório. Então, ela tem que lidar com todas as áreas. Então, se a pessoa não souber se comunicar, a área vai continuar com aquela visão pejorativa dentro do escritório. E você precisa mudar essa visão das pessoas. Perfeito. Então, assim, é claro que nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Mas a gente precisa falar, olha, eu tô aqui como seu parceiro. Ok? Então, essa comunicação hoje não violenta, a disciplina positiva hoje também se aplica, eu falo, porque lá em casa a gente trabalha isso constantemente. Então, isso no ambiente profissional também se aplica muito e é um diferencial aí dentro da controladoria jurídica. A comunicação não violenta e uma disciplina ali positiva. Você saber ensinar as pessoas de forma construtiva, sem que ela fale, nossa, que chato que eu tenho que fazer isso. Eu acredito assim, a Nanda não deve ter tido tanto esse problema que eu quero trazer aqui para a mesa, porque você já entrou no escritório que dava importância à controladoria. Mas eu quero escutar um pouco da Carmélia, que já veio para esse emaranhado mais rápido da consultoria. Como mudar a mente obsoleta de muitos escritórios que, por exemplo, o meu, gente, eu fazia ali no caderninho, no fichário, ó, anotando, grampeando na capa do processo. É uma mudança não só de ferramenta, é uma mudança de cultura, de mentalidade. Como que você... O que você pode falar pra gente desses escritórios, talvez que você teve maiores desafios? Como que você lidou com essa mentalidade, com essas pessoas? A primeira coisa que motiva a pessoa a sair ali daquela posição é o mercado. Perfeito. O mercado está exigindo cada vez mais dos não está sendo luxo, né? Não está sendo necessidade. Não é mais opção. Então, hoje, os escritórios mais novos, né? Que a gente tem sócios ali mais novos, né? Dessa idade, assim, de 40, 50. Super jovem, gente. Esse pessoal já vem com essa mentalidade. Então, quando eu falo que vem de cima para baixo, fica muito mais fácil fazer uma implantação de controladoria jurídica. Porque os sócios já estão convictos de que precisa de uma controladoria para ele poder se manter e crescer no mercado de trabalho. Então, quando vem de cima para baixo, já é mais fácil. A gente muda aquela cultura e é o que eu tinha falado, conversar, conversar e conversar. E contra fatos não há argumentos. Quando você começa a entregar e mostrar, a pessoa, poxa, é isso mesmo. Fiz implantação num escritório, 3 meses depois, o sócio me liga e fala, Carmélia, poxa, implantei a controladoria, tá rodando aqui, continuo com as mesmas reclamações. Pelo contrário, eles falaram que em vez de facilitar, complicou mais ainda. Eu falei, opa, peraí, alguma coisa tem de errado. Peguei os dados de 3 meses, do mesmo período do ano anterior, bati o timesheet, falei, olha, antigamente ele falava, gastava 1 hora respondendo e-mail, 30 fazendo protocolo e tal. Hoje ele gasta, né? Ele fala que gasta até mais horas e eu tirei essa atividade. Aí eu vou te mostrar. Olha, ele tá gastando mais horas com isso, com aquilo, com aquilo. Então, quando vem de cima para baixo, já fica mais fácil. E segundo, contra fatos, não há argumentos. Agora, quando a gente pega uns escritórios que tem os sócios, né? Aquelas bancas mais tradicionais, aqueles escritórios que passou de neto para geração. A gente tem uma dificuldade maior, né? Porque a gente já não tem o exemplo dos sócios. E aí, se a gente não tem o exemplo dos sócios, as pessoas que estão abaixo falam, mas se ele não faz, eu não sou obrigada a fazer, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade, e aí essa parte de
contra fatos não há argumentos, ela tem que ser mais efetiva mesmo. Entendi. E aí a gente precisa de demonstrar, de conversar, mas aí esse tipo de escritório já são maiores e tem um número maior de coordenadores de área, e aí os coordenadores têm essa mentalidade. Então, é isso. É mudança de cultura mesmo, é uma mudança de chave mesmo, e é importante que venha de cima para baixo. Tá? Porque é complicadíssimo. Eu falo o seguinte, os 3 primeiros meses de implantação, ou a pessoa vai falar, nossa, isso vai dar certo, ou ela pede para sair. Né? Eu já aviso o sócio, falo, prepare-se, porque vai ter todos os dias uma pessoa aqui na sua porta para reclamar vai da ser dolorido. controladoria jurídica. Então, você tem certeza absoluta que você quer implantar uma controladoria aqui? Tem. Então, mesmo você tendo certeza, saiba que você vai ter problema. Então, você está preparado para isso? Então, vamos implantar. E segundo, você vai ter muitas perdas. Porque tem gente que não se adequa aos novos procedimentos de controladoria jurídica. Então, ele vai ter também essa questão das pessoas, dos profissionais que podem não querer aquele novo, aquela nova cultura do escritório e pede para sair. Não querem a gestão, né? No Exatamente. fundo é isso. Então, os sócios já tem que estar ciente disso, né? Então, quando já vem, fica muito mais fácil, né? Pri, muitos alunos na trilha, quando vêm nas mentorias, né, lá dentro do Conecta, Nanda, eu não consigo implantar, eles não me dão esse espaço. O que é que eu faço? Acho que é o que eu mais escuto lá de dúvida, de problema mesmo para eles implantarem isso. Vamos pegar aqui a relação de atividade que a controladoria desenvolve. Vamos escolher 2. Pede a ele 3 meses para testar esses 2. Sim. E depois você traz os dados e mostra a diferença. Vamos comparar. E aí, aos poucos, eles vão abrindo esses espaços, entendeu? Vai mudando a cabeça deles e eles realmente é importante. Olha o tanto que mudou. Em 3 meses a gente conseguiu esse resultado. Imagina com 1 ano. Também não vai estar pronto do dia para a noite. Sim. É um processo de implantação que nunca acaba. E essa dica sua que você trouxe é muito legal, porque eu acho que é um erro que muitos profissionais iniciantes cometem, que é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não faz. Não dá para você gerenciar o relacionamento com o cliente junto com o software, junto com o planejamento estratégico, vai virar uma bagunça e no final das contas você não vai conseguir mostrar resultado nenhum e aquilo não vai ter credibilidade. Então, você começar por partes, né? Jack Stripador ali, por partes, eu acho que fica mais fácil para você focar, entregar uma coisa talvez bem feita e já mostrar, olha, isso funciona, tá? Estão aqui os meus dados, os meus resultados, né? Agora, um ponto que eu quero trabalhar com vocês. Eu acho que, hoje em dia, a controladoria jurídica é a área que está sendo mais bombardeada de tecnologia dentro do direito, né? Gente, como acompanhar esse tanto de software de gestão? Como saber qual é o melhor? Como decidir? Porque eu acho que isso também deve ser um desafio para vocês, porque quando vocês estão ali em consultoria e vão implementar uma controladoria, existe a fase da escolha do software. E como saber, assim, qual vai ser o software? Como que vocês trabalham esses parâmetros de escolha hoje com tantas opções no mercado? O sistema ideal é o que se adequa ao seu escritório. Não existe o perfeito. Até estava comentando ontem com o pessoal, eu queria fazer o sistema Sou Controller, porque eu vou pegar um pedacinho de cada um e vou formar o sistema perfeito, porque ele não existe, né? Então, a gente faz junto do cliente um checklist do que é fundamental para ele. Entendi. Tem cliente que usa o timesheet. Tem cliente que usa o sistema de tarefas e pontuação. Então, tem sistema que tem timesheet e tem sistema que não tem. Então, se for imprescindível a gente precificar e cobrar os honorários por timesheet, eu não vou nem pedir demonstração para quem não tem timesheet, né? Então, a gente faz ali um checklist fundamental e a gente vai quanto você pode investir, quantas pessoas tem na sua equipe, você vai usar o armazenamento da nuvem. Então, a gente tem que procurar um armazenamento maior, porque alguns sistemas cobram por isso também. Hoje, a gente tem muita marca no mercado, assim. Nossa. Não dá pra acompanhar. Então, escolhe o que vai funcionar para o seu escritório e usa. Porque às vezes a gente paga tanto
Paga por usuário, paga por nuvem, paga por consulta processual e não usa. Nada. Então, Nanda, o meu sistema não tá funcionando. Me dá o teu login, faz um acesso pra mim. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo. E a gente até vai dizer, vocês não estão aproveitando esse campo. Dá pra usar essa outra parte aqui. Então, tem tanta tecnologia, tem sistema muito tecnológico, difícil de mexer. Se o escritório não tiver maturidade, também não vai funcionar. Às vezes um profissional também Então, iniciante, a gente tem que adequar a realidade do escritório. Ou mais caro, ou mais barato, tanto que eles podem investir e o que eles precisam. Legal. É isso aí, cara. Não existe o melhor software. Existe aquele que melhor se adequa ao seu escritório, ao departamento jurídico. Tem softwares que são mais preparados para escritório, tem softwares que são mais preparados para departamento jurídico. Acompanhar isso, né? Participar de feiras, Sim. conferências, saber o que tem de novo aí no mercado. Sim. né? Solicitar demonstração gratuita. Exato, degustação e tal. Então, assim, a gente trabalha dessa forma, para recomendar o melhor software pro escritório. E o que eu falo é o seguinte, a questão da migração, né? Sim. Eu falo que é traumático. Então, é bom você ter Vocês estão vendo que esse podcast, que essa conversa, ela é real. Ela é cartas na mesa. A gente não tá querendo te iludir, não tem ninguém aqui criando arco-íris e unicórnios dentro da controladoria. É bom, mas como tudo que é bom, tem seus bônus e ônus, né? Então, conta aí esse desafio pra gente. Então, por exemplo, passar por migração é traumático, né? Então, essa escolha inicial, ela tem que ser muito assertiva. Porque senão você pode depois ter que passar por uma migração que não é muito legal, ok? E aí você tem que, vou falar de novo do planejamento estratégico, você tem que saber onde você quer chegar. E levando sempre em consideração essa questão de financeiro também e tal. Porque às vezes você investe num software que é mais baratinho, né? E que te atende agora, mas você tem que daqui 5 anos você quer aumentar a sua carteira. E aí o software não te atende. Então você deve levar isso em consideração. A gente, para recomendar o software para os nossos clientes, a gente tem que estar mesmo inteirada aí, participando de feiras, pedindo degustações, para a gente saber o que tem de novo no mercado. Mas são muito parecidos, tá? Tem entrado muitos softwares no mercado, mas que eles são muito parecidos, às vezes só muda a carinha, ou às vezes só incluiu, né, alguma coisa. E aí os outros que não tem, rapidamente já vão lá e já vão acompanhando também. Então, assim, apesar da gente ter, né, esse boom da tecnologia e tal, eu tenho percebido que os bons ainda continuam sendo os melhores. Eu nunca vi. É um boom gigantesco. Se antigamente você chacoalhava a árvore e caía advogado, hoje você chacoalha a árvore e cai software de gestão, né? É uma loucura. E, gente, passando para mais uma pergunta aqui. A gente tem visto que a controladoria, ela tá muito mais presente. Ela existe dentro dos departamentos jurídicos, sem dúvida nenhuma, mas ela vem ganhando muito espaço dentro dos escritórios, porque às vezes os departamentos, hoje em dia, eles já têm aquele setor de legal ops, né, de operações jurídicas, e a controladoria faz parte desse departamento, né? Só que dentro do escritório a gente não tá tão avançado assim. Mas você tocou num ponto, Carmélia, o tempo inteiro, que é planejamento estratégico, que é financeiro, que é metas, que é gestão de pessoas. Como que vocês têm visto isso? A controladoria, ela vem assumindo um papel de operação como um todo dentro do escritório. Então, assim, a controladoria está entrando nos escritórios e tomando essa parte da gestão do escritório como um todo. Não só a gestão das atividades da advocacia, mas do escritório como um todo. E aí, quando é dentro de um departamento jurídico, ela é mais operacional, mais restrita. Como que vocês estão vendo esse cenário, assim, de departamento e escritório? Qual que é a percepção? Dentro do departamento jurídico, a controladoria é mais um nichozinho, um núcleozinho dentro daquele todo. Então, o departamento jurídico é legal ops. Sim. Ok? Escritórios de advocacia, eu já não vejo legal ops. Também não vejo tanto. Eu vejo a controladoria. Sim. E a controladoria faz todo aquele papel do legal ops dentro do departamento jurídico. Então, é ela que faz toda a parte de métrica, de gestão de informação, né? Então, toda aquela parte está dentro da controladoria. É somente mais uma um questão núcleo de nomenclatura
Nomenclatura. É somente mais um núcleo dentro da controladoria. Eu tenho um núcleo de cadastro, de relatório, de baixa de prazo e tal. Então, a parte de gestão é mais um núcleo dentro da controladoria jurídica. Então, na minha percepção é essa. Legal Ops é mais dentro do departamento jurídico. Tem a controladoria jurídica, mas ela é um núcleo dentro do Legal Ops. E dentro de escritório de advocacia, eu tenho a controladoria e as atividades de Legal Ops é um núcleo dentro da controladoria jurídica. Na verdade, o Legal Ops dentro da controladoria é o processo de amadurecimento da controladoria. Porque a gente não vai começar fazendo controladoria, gerindo tudo. Às vezes a gente nem tem dados. Só vou ter dado informação depois de 8 meses do sistema alimentar. Se você não gerencia nem o prazo, você vai gerenciar o financeiro. Então, não tem condição. Então, a gente começa da implantação da controladoria, fazendo o básico da controladoria. Quando a gente tem informação, aí a gente vai impulsionando para os setores, cruzando informação, transformando para o cliente. E aí, quando a gente tem uma controladoria realmente toda formada, a gente consegue trazer informação para o cliente. Eu sempre faço no final do ano relembrando lá para cada cliente. Então, a gente tem um timesheet, a gente tem tudo registrado para aquele cliente. Então, dentro do todo do escritório, qual é a fatia que você participa? Isso para o cliente ver. Primeiro, a gente fideliza, a gente consegue renegociar o contrato para, por exemplo, 2024, né? Então, a gente consegue, esse ano a gente fez isso para você. A gente trabalhou tantas horas, foram tantas horas de reunião, de diligência, de protocolo, de audiência. E eles fazem, como é que vocês fazem isso? A gente tem um sistema, mas até a gente conseguir vender essa perfeição da gestão da controladoria, a gente vai começar com o básico da controladoria, para a gente ter informação. Senão, aí a gente vai realmente cruzar as informações e transformar a controladoria no Legal Ops, com um departamento maior. Mas, às vezes, os escritórios nem têm tamanho para isso. Nem precisa disso. Então, na realidade, da minha região, os escritórios ainda médio e pequeno porte não conseguem ter controles. E até eu fiz um talk do Na Trilha esse mês e a gente falou de controladoria e indicadores de desempenho. E aí me perguntaram, qual é a diferença do Ops e da controladoria? Então, sempre vai ter controladoria, mas nem sempre vai ter Ops. Exato. Né? Eu concordo com essa vertente, sim. E caminhando aqui pra nossa penúltima pergunta. Eu vejo que a controladoria, ela acaba sendo muito aproveitada num contencioso, né? Um contencioso, processo, são muitos dados. A controladoria, ela se dá bem também num escritório consultivo? Totalmente. A gente não precisa de um software de gestão só para gerir contencioso e consulta processual. É imprescindível o software também para a gente gerir consultivo. Consulta, due diligence, entrega de contrato de compra e venda. Então, o pessoal que trabalha com o extrajudicial tem totalmente controle dentro. E a gente vai fazendo essa alimentação por tarefa, para dar feedback para o cliente. Então, eu não faço um relatório só para o meu cliente lá da carteira do contencioso, com 2.000 ativos, né, de movimentação processual. Eu também faço uma atualização mensal para o meu cliente do consultivo. Porque a vida do consultivo é mais rápida. Cadastro, entrega e encerra, né? O contencioso, ele vai demorar mais tempo. É uma linha maior que a gente vai acompanhar. Então, o consultivo, ele é mais rápido. E tem escritório que só faz consultivo. E precisa também de controladoria. Entendo, perfeito. E aí tem que ter o software também adequado para o consultivo, porque a maioria é focado para o contencioso, né? Então, a controladoria ela é imprescindível justamente também para estabelecer fluxo. Então, eu tenho ali contratos, um divórcio extrajudicial, eu tenho uma hold familiar. Então, assim, eu preciso estabelecer todas as etapas daquela consulta e eu coloco ali as tarefas. Elas podem, no consultivo, ser reagendadas, diferente do contencioso, que tem o prazo. E eu estabelecendo esse procedimento no consultivo, eu consigo falar onde tem gargalo, o porquê que está parado, se é culpa do cliente, se é do cartório, se é do advogado. Então, o papel da controladoria dentro do consultivo também é primordial. O controle do timesheet. Então, eu estabeleço um fluxo de acordo com cada tipo de consulta, de serviço, de projeto. E aí, eu estabeleço aquelas etapas. Claro que vai ter desvios, tem etapas que não deixam de existir. Eu já fiz implantação de controladoria num escritório, que a especialidade dele é hold familiar, que eu tinha fluxo de 242 tarefas. Nossa Senhora! Porque são muitas
muitas etapas, ok? Mas o software me permitia fazer um workflow que, dependendo do desvio, ele já falava, olha, se sim, se não, já fazia um encadeamento das tarefas e tal. Então, fica muito fluido isso dentro do escritório. Não perde nenhuma etapa, não perde o controle de em que etapa que está aquele projeto, aquele serviço. Então, assim, contribui e muito. E não vive sem também. Perfeito. Eu amo fazer fluxo. É a parte da consultoria, a fase da consultoria que eu mais amo. Quando eu termino, eu digo, que coisa linda eu fiz. Meu Deus, eu amo fazer fluxo. Desenhar, mapear a rotina. Porque desenhar e mapear a rotina não é engessar um procedimento, né? Sim. É realmente deixar fluir. O fluxo tem que ir, tem que funcionar. E quando a gente consegue implantar isso no escritório, treinar todo mundo pra fazer isso. Gente, que resultado. E como é que a gente sabe que a pessoa é boa para a controladoria jurídica? Porque para ela estabelecer fluxo e procedimento, ela tem que ter propriedade para saber fazer isso. Ela tem que ter o conhecimento técnico para fazer isso. Se ela não tem o todo, ela não consegue depois enxergar as partes. Quando a pessoa fala comigo assim, eu vou para a controladoria que eu não vou precisar estudar mais. Gente, engano seu. Engano seu, porque você até para saber o que significa cada desenho ali do fluxo, né? Eu vou colocar o coordenador, o advogado te ajuda, você senta ali do lado dele para fazer o desenho do fluxo e tal, mas você tem que entender. Eu falo assim, você tem que pelo menos saber se é de comer ou se é de passar no cabelo, né? É verdade. Se você não tem propriedade, você não consegue estabelecer o fluxo e procedimento né, naquele adequado ali. Então, a gente vê que a pessoa é boa por causa disso, porque ela sabe e tem propriedade para estabelecer o fluxo. Ó, pra gente fechar nosso bate-papo aqui com uma pergunta polêmica para vocês. A gente sabe que a controladoria ela pode ser executada tanto por colaboradores internos e também passar por um processo de consultoria, de implementação e depois ter pessoas ali que vão tocar aquele projeto. Queria que vocês trouxessem ônus e bônus, porque talvez a gente possa ter pessoas aqui que se interessam tanto pela consultoria, né, emprestar, talvez é de uma cidade que não tem, vai nadar num lago gigantesco ali, então vai ter muita oportunidade para prestar esse serviço, e talvez tem pessoa que queira mais trabalhar, talvez dentro de um departamento ou dentro de um escritório. O que vocês colocam de ônus e bônus desses dois formatos, assim? O que vocês poderiam trazer pra gente? Ela tá querendo que a gente seja cancelada. Gente, eu quero trazer realidades. É a polêmica. Eu acredito que são fases. Pra eu chegar na consultoria, eu preciso viver, né? Roer o osso dentro da controladoria. Porque eu vou chegar pra um sócio e vou dizer, você vai transformar aqui num fluxo, não precisa fazer nem isso, mas eu não vivi. Eu não sei o tempo que eu vou gastar em cada etapa. Então, qual a propriedade que eu vou ter pra sugerir se eu não pude vivenciar isso? Então, eu acho que são etapas, a gente pode chegar na implantação, né, da consultoria, sugerindo problemas e resolvendo coisas, mas a vivência de dentro do departamento, lá no operacional, 1 ano ali, fazendo rotina de controladoria, entendendo a realidade e a dor do escritório, para que na consultoria eu consiga solucionar, entendeu? Eu acho que são fases até chegar lá. Não sei se Carmélia tem um pensamento diferente do meu. E hoje, a gente tem na casa a terceirização da controladoria jurídica, né? É um serviço novo, foi na pandemia que a gente descobriu que é possível. É possível que uma pessoa de fora que esteja não só fora mesmo, né, que é o home office, mas que inclusive esteja em outro estado. Esteja fora do país, inclusive, né? Porque os softwares hoje são online, as nuvens, então a gente tem acesso, os processos são eletrônicos, a grande maioria, né? Então, percebeu-se que essa atividade hoje não precisa ser uma área dentro do escritório. Com uma mesa para a pessoa lá dentro, né? Exatamente. Então, tem muitos escritórios que ainda têm receio, porque a controladoria é o motor, a engrenagem do escritório. Então, como você vai delegar isso para uma empresa que não está ali dentro, né?
Então, ela tem que conhecer do negócio do escritório. Sim. Né? E passar segurança para esse sócio, né? De que Exatamente. daqui da minha casa eu vou ter o controle total. E até quem quer trabalhar com controladoria terceirizada consegue pegar mais de um escritório, dependendo do tamanho. Então, você ganha de 2, faz um de manhã e um de tarde, né? Ou dois dias na semana, ou 3 dias na semana, depende aí do contrato que você vai fazer. Então, dá para empreender também fazendo controladoria terceirizada. Exato. O que não é a consultoria. Não. São é a coisas consultoria. distintas. Mas Tá. para você terceirizar, Aham. você precisa implantar. Perfeito. Você Aí... precisa de fluxos Entendi. e procedimentos. Aham. Então, assim, não tem como você não saber a necessidade do escritório, a necessidade dos clientes do escritório, Uhum. para você executar o trabalho de controladoria jurídica. Eu Uhum. preciso saber quais tipos de informações vão ser inseridas dentro do Uhum. sistema, para que ele consiga tirar o relatório de gestão para o escritório, do cliente do escritório. Então, antes de uma terceirização, precisa ter uma implantação para estabelecer os fluxos e procedimento. Os prazos vão ser lançados no D-1, D-2, como é que vai Sim. ser tudo feito, ok? Feita essa implantação, você começa a executar. Ah, Tá? entendi. E aí é o seguinte, você consegue vender vários tipos de serviço. Uhum. Hoje a gente vende 8 tipos de serviço. Uhum. O cliente pode contratar 8, 1, 2, 3, o tanto que ele quiser, Uhum. tá? E é o que você falou. Hoje a gente já está com mais de 30 clientes na Uhum. terceirização de controladoria jurídica. A gente também tem uma equipe gigantesca. Sim, Mas eu sim. consigo que um colaborador divida ali o tempo dele, as 8 horas de trabalho, É. com vários clientes. Sim, dá pra Depende fazer. da contratação dele. Se ele sim. contratou só um serviço, se a carteira dele é, É. de 500 processos, Sim. 1000 processos, 300 Um processos. consultivo, né? Muito Ah, fácil não, de imagina um gerenciar. advogado autônomo, às vezes, que tem Sim. uma carteira ali de uns 100 processos, mas ele não quer parar o dia dele É. pra ficar Alimentando o olhando, sistema. puxando publicação, lendo publicação. Então, Exato. se torna acessível também pra sim, todo sim. mundo, né? E eu falo, quando a gente faz a implantação, a gente já mensura o tamanho da controladoria de acordo com o perfil, Uhum. né, tamanho da carteira e tal. Tem escritório que você vai precisar de 10, 5, 3, 1 ou de meia pessoa. Sim. Nossa, é Né? verdade. Então, a terceirização também veio para facilitar essas Legal. questões para o escritório. Ele consegue saber que essa controladoria vai ser uma controladoria, primeiro, personalizada Sim. às necessidades dele e, segundo, profissionais gabaritados É. para a área. Isso. É. Porque internamente, muitas vezes, ele precisa recrutar esse profissional, treinar esse Sim. profissional e tal. Na terceirização já são profissionais formados, Sim. que sabem o que está fazendo. É. Então, eu acho que a tendência Uhum. é essa parte da terceirização. É. A controladoria, a gente já tem visto muitos, Uhum. né? Profissionais individuais, Uhum. empresas e tal. E assim como o financeiro também, Ah, viu, com Priscila? certeza. A gente está vendo também muitos É. escritórios terceirizando financeiro. A gente já vê a contabilidade, sempre já foi, Sim. mas agora o financeiro. É. Porque o escritório, de fato, ele quer focar somente ali naquele É, negócio na dele. parte técnica. E essas atividades, né, aqueles Sim, setores ali auxiliares, ele Talvez dá para os terceirizar. profissionais que efetivamente são Sim. gabaritados Sim, para a pra realização. isso, né? Porque quando o advogado entende que ele é um Uhum. empresário, Uhum. que ele começa a organizar a empresa dele, É. eu tenho um fluxo do financeiro, eu tenho um fluxo de Você controladoria, falou eu tudo. tenho. E aí ele começa É. realmente a trazer pessoas para que ele É. faça o que ele aprendeu na faculdade. Vou ser empresário, vou administrar tudo É. isso, mas também vou atuar com qualidade, enquanto a galera tá lá trabalhando. É a mentalidade de enxergar um escritório e um departamento como uma empresa. Sim. É isso que faz a mudança de atitude. É. Porque enquanto você enxerga o escritório simplesmente como um cumpridor de prazos, você não prospecta, você não tem comercial, você não tem financeiro, você não tem meta, você não Isso. tem dados, você não tem nada. Pega os honorários e sextou, bota no bolso, né? Não tem duas contas, PJ Exato. e PF, tá tudo misturado. Só que isso já não tem como, É. porque os clientes já não contratam. O mercado já Né? exige, O né? mercado já é um rolo compressor e já não tá deixando isso acontecer mais. Meninas, nossa, passa voando. Vocês viram, né? Passa voando. Eu quero agradecer muito. A gente teria, assim, papo, gente, para mais umas 3 horas. Se a gente adentrasse aqui em processos, enfim, da controladoria, eu acho que a gente tem muito papo ainda. Com certeza a gente vai para um episódio número 2 em breve, 2024. Mas quero agradecer, falar assim que eu adoro o trabalho de vocês.
Eu acho que vocês bateram nessa tecla do profissional, da autoridade, de ser gabaritados. A gente briga muito aqui no Na Trilha para ter essa imagem. As novas carreiras no direito não são profissionais inferiores, não são bicos, são áreas sérias que você precisa levar com uma seriedade para entregar o resultado que é exigido, né? Então, assim, eu sou fã do trabalho das duas. Acho vocês incríveis e foi um prazer ter vocês aqui hoje, viu? Muito obrigada pela presença de verdade. Eu que agradeço. Na Trilha, sou de casa do Na Trilha, né? A gente se encontrou no LinkedIn. Chega tanto aluno Na Trilha pra mim. Eu fiz, gente, aquela aula. Eu com cabelão preto, tenho que falar com Priscila pra gente refazer aquela aula. Porque realmente a gente consegue impactar as pessoas que se encontram na controladoria e essa é a minha missão. Então me procurem aí nas redes sociais pra gente seguir com essa conversa, porque tem muito papo ainda e muita dúvida pra ser tirada. Exato. E eu que agradeço, né? Admiro muito o trabalho aí na trilha. Inclusive, indico muito, né? Porque quando eu vejo que a pessoa tá ali sem saber o que fazer na vida profissional, eu falo, olha, procura a Priscila que, assim, ela vai te ajudar. Então, assim, o prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês. E agradecer imensamente o convite. Que bom, gente. Muito obrigada. Se você viu esse episódio aqui, ficou na dúvida se a controladoria é pra você, vai lá, procura. Tá as redes sociais de todo mundo, a nossa do Na Trilha, né? A das meninas também aqui na descrição do vídeo. Então, procurem a gente que com certeza coisa boa você vai encontrar, tá? Gente, beijo pra todo mundo. Meninas, obrigada de coração. Tchau, gente.